Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês. Um beijo no coração. Sejam todos muito bem-vindos aqui na minha cozinha. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre abuso de criança, de mulheres e alguns conselhos para filhos. Esse é o nicho do canal. Hoje eu queria estar conversando com vocês uma coisa muito importante. Assim, foi importante para mim, eu acredito que também será para vocês. Quando uma mulher que sofre abusos e tem né, muitas consequências nesse casamento, e de repente dá aquele clique nela, ela decide, eu preciso me separar. E fica assim a questão pra gente, mas como que eu vou me separar? Porque eu tenho um filho, essa é a minha casa, isso é o que eu conheço, isso é o que eu vivo, porque é isso, né? Essa é a miserável vida que eu conheço. E qual o conselho que eu vou te dar? Olha, gente, não é fácil, não é fácil. Se você tem uma casa em comum com essa pessoa, você vai ter que dividir essa casa na lei. Se você for casado ou não, você vai ter que dividir essa casa na lei. Então você já tem que ter esse pensamento. Esse lar vai parar de existir. Que não é um lar, né, gente? É uma casa, somente uma casa. Que lá é muito diferente de ter uma casa. Eu vou ter que dividir essa casa. Segunda coisa, eu preciso de ter um emprego, uma estabilidade, onde eu possa ganhar o sustento dos meus filhos. Primeira coisa que você tem que arrumar imediatamente. É um modo de sustentar os seus filhos. E nós, mulheres, nós somos chamadas de mulheres bombril porque a gente sabe fazer muitas coisas. Mas a gente é especialista em alguma coisa. A gente é boa em alguma coisa, muito boa, boa fera mesmo em alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou fera na faxina, sabe? Se tivesse um campeonato de faxineira, e eu me orgulho muito, porque é uma profissão digna, é um trabalho que eu acabei de fazer o meu trabalho, meu dinheiro está no bolso, e eu chego em casa e faço as coisas que eu preciso, e são trabalhos que um indica você para o outro, um indica você para o outro, daí um pouco você já... Eu, pelo menos, tinha época que eu não tinha nem lugar na minha agenda. Olha para você ver que chique. Lugar na minha agenda de tantas pessoas que queriam que eu prestasse serviço para eles. Então, você tem que ver em alguma área que você é boa. Você é boa no negócio, sabe? Que seja uma costureira, que seja uma cozinheira, alguma coisa que você é boa. E de preferência um serviço onde você possa crescer dentro desse serviço. Você tem que parar de ter a mentalidade limitada ao seu respeito. Porque é isso que acontece com a gente quando a gente é muito abusada, muito presa, muito sequelada. A gente fica com a visão limitada da gente. Não só essas pessoas conseguem destruir o interior, a autoestima, sabe, a nossa dignidade. Eles ainda façam que a gente ache que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, que a gente não consiga nada, mas no fundo você busca dentro de você, mulher, aquela força. Você vai compreender quando essa força chegar, você vai ver que você não imagina a força que você tem, sabe? Então procura algo que você seja muito boa naquilo, que você possa superar as expectativas, que você possa crescer ali. Se você vai entrar como ajudante de cozinha e você vai crescer já pensando, eu vou me tornar uma cozinheira e daqui a pouco vou ter o meu restaurante, sei lá. Faça algo que você acha que você vai crescer financeiramente. Isso não é, como que eu vou dizer para você, busca por dinheiro. Isso é ambição financeira. Ambição financeira que você tem que ter. É um dinheiro que é para você cuidar de você e dos seus filhos, né? Então você tem que ter essa ambição dentro de você, de que agora é eu e meus filhos, e não conta muito com muitas pessoas.
Não conta, não conta muito que alguém vai te ajudar, que alguém vai te dar o braço, que alguém... Conta com você, com você. E as pessoas que você tem que ter por perto e guiar mesmo é você e seus filhos. Dentro desse tempo que você estiver organizando para isso, você também tem que estar organizando seus filhos para ser os seus colaboradores. Como assim? Filhos, nós agora somos só nós, sabe? Nós somos nós e vai ser nós por nós. E unir os filhos o máximo que você puder unir seus filhos, sabe? Não desfaça da pessoa do pai, sabe? Porque muitas mulheres acham que elas têm que fazer a cabeça do filho para que ele fique contra o pai. Não faça isso, não faça isso, jamais faça isso, sabe? Deixe que a vida corra, sabe? Mas diga sempre a verdade, diga sempre a verdade. E todas as questões que vocês sofreram, sofrem junto, você diga sempre, ó, nós passamos por isso, mas nós não somos isso. Nós sofremos isso, mas nós não vamos ser esse sofrimento eterno. Você entende? Faça com que seus filhos se unam, cresçam junto, um cuidando do outro, dividindo a cebola, sabe? É uma cebola que a gente tem hoje. Amanhã a gente vai ter um tomate. Você entende? Você colocar isso, essa construção de uma família, de uma mãe solo, sabe? É preciso você construir, ter essa construção entre você e seus filhos. Nós vamos sobreviver, sabe? E quando eu digo para você não contar com pessoas, porque no meu caso, por exemplo, minha mãe, por ela eu ainda estaria naquilo. Hoje eu tenho um entendimento, né, sobre os pensamentos da minha mãe. Mas naquela época me feriu muito. Como assim? Eu estou sofrendo e minha mãe não me ajuda. Minha mãe não quer ver ali. Hoje eu tenho entendimento que o que foi a vida da minha mãe, o casamento da minha mãe, você entendeu? Eu sei o que foi para ela o casamento. Só que para mim não era aquilo. Para mim não foi aquilo. Entendeu? Talvez o casamento dela, ela achou que ela sofreu muito e teve, assim, sofrimento porque meu pai partiu, né? Meu pai morreu. Não, mas gente, sofrimento é sofrimento. Seja que você chora por causa de uma galinha que você tá ali cuidando dela e você vai ter que matar ela. Você gosta tanto daquela galinha, mas você vai ter que comer aquela galinha. É sobreviver. É sobreviver, sabe? E olhar não os conselhos externos, os barulhos externos, porque o mundo tá cheio de barulhos externos para nos confundir, para tirar a nossa identidade, para tirar a nossa fé, sabe? Muitos vão gritar que você não vai dar conta, muitos vão dizer que você não é capaz, muitos vão dizer até que você é doente, porque você acaba se tornando uma pessoa frágil mesmo, aos olhos de muitos, sabe? E aquela pessoa que tá te massacrando, que é o seu companheiro ali, ele vai te colocar muitas incapacitações na sua cabeça. Ele vai dizer que sua mãe não te ama, seus irmãos não te amam, sua família não gosta de você, você não tem amigo. E depois você vai descobrir por que você não tem tudo isso. É porque ele não permitiu. Mas enquanto você tá aí dentro dessa bolha que ele fez, você só vai conseguir enxergar isso. Mas na hora que você estourar essa bolha, você vai ver que ele é que te afastava das pessoas. Não as pessoas se afastavam de você, entendeu? Vai ser um degrau que você vai ter que pisar primeiro com o pezinho, às vezes até com a ponta dos dedos para acabar e encaixar o pé, sabe? Vai ser muito lento, muito lento. Eu sei que vai ser, mas você vai conseguir. Você vai conseguir, mas você só vai conseguir se você tiver fé em você. E eu descobri que essa minha experiência de vida, hoje eu posso afirmar que foi assim, é uma coisa que, um amor tão grande que Deus tem pela gente, por todos os seres humanos, sabe? É um amor que desce como água, que te preenche como se você fosse um copo. Um copo. E aquele amor, ele vai, sabe, aos poucos te preenchendo e ela transborda. E quando essa água transbordou em mim, molhou os meus filhos.
Então foi a única coisa que eu podia dar a ele naqueles momentos, era o amor que vinha de Deus, que entrava em mim, que transbordava neles. E a melhor coisa que Deus me deu foi esse amor. É a melhor coisa que eu tenho, é esse amor. E a segurança de tudo, a fé de tudo. A minha existência é esse amor que eu sei que Deus tem por mim. Então você precisa acreditar que você tem esse amor. Você tem esse ser que te ama e que nas horas que você achar que você não vai aguentar nada, cale e peça a Deus. Tenha sempre essa conexão com Deus, sabe? Porque para Ele você pode falar. Para Ele você pode dizer, Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, está doendo. Senhor, me ajuda que eu não estou aguentando. Me pega no colo. Porque eu, por exemplo, eu não tive esse apoio materno, né? Então tem umas que ainda tem como correr, sentar no colo da mãe, deitar no colo da mãe e chorar. Eu tive Deus. E nesses momentos que eu vi esse sofrimento, essa luta interna dentro de mim, onde eu não sabia como controlar meus adolescentes, o que eu ia fazer, o que eu ia falar para aqueles adolescentes, meus adolescentes, as minhas ovelhas, sabe? Eu recorri a Deus. E eu ia orando, e eu me sentia como se eu tivesse num lugar onde tinha umas árvores, umas montanhas baixas, não é montanha, alguns morros, sabe? Gramas, e ali debaixo, bem próximo de uma árvore, eu sempre vi Jesus sentado de branco, sabe? Eu via Jesus sentado de branco, e eu era uma criança, eu era uma menina, uma negrinha, uma negra, pequenininha, criança. Eu me via desse jeito. E assim, eu não conseguia, no início eu olhava, eu via Jesus, eu via o rosto de Jesus, mas quando eu me tornava criança, eu só conseguia ver as sandálias. Então eu corria para aqueles pés, e depois eu só me via com a cabeça, sabe, deitado naquele colo. Quando eu chegava nesse momento de intimidade com Deus, aí sabe aquela dor que estava em mim? Ali eu chorava. Chorava, chorava, chorava. E eu me sentia mesmo deitada no colo do Senhor. E eu via só as sandálias. Sabe? Isso para mim era como se mostrasse para mim assim, o meu caminho ainda tá longo. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu tenho que calçar essas sandálias. Eu tenho que deixar essa criança que está dentro de mim sofrendo, eu tenho que deixar ela aqui no colo de Deus agora e levantar e continuar. E aí, quando vinha de novo as dores de novo, eu voltava nesse momento, onde eu deitava no colo do Senhor como uma criança e chorava. Chorava, e foi muitas vezes, porque insegurança vai ter, incerteza você vai ter, você nunca tem certeza nem do seu respirar daqui a 2 minutos, ainda mais se você vai vencer. Mas você tem que ter a certeza dentro de você que você tem coragem. Você tem coragem. E é o seu desejo, é a sua ambição, é a sua conquista, é o seu sonho. Então, todos nós precisamos de ter um sonho. Nesse caso, eu digo todos nós precisamos ter um sonho. Mesmo com todas as nossas doenças, limitações, tudo, a gente tem que ter um sonho. Porque o sonho é que faz o mover, sabe? O sonho é que faz você ir. O sonho é que faz você buscar, sabe? Porque eu não quero ser só a mãe dos meus filhos. Eu quero ser a mãe, aquela mãe que eu não tive. E é difícil ser a mãe que eu não tive. Mas você vai ter que buscar. E depois você vai ter que saber que você vai ser julgada. Você vai ser julgada por muitos. Muitos. Você separou, divorciou, está com seus filhos, está lutando, está trabalhando. Você às vezes ainda vai ter que sofrer a humilhação por causa de uma pensão que nem tanto dinheiro é. Sabe? Porque o homem, ele acha que
te dá 30% do salário dele, você vai ir pro salão, você vai pra night, você vai gastar com outros homens, você vai fazer um monte de coisa que não dá nem às vezes para comprar os chinelos dos seus filhos. Você vai sofrer com isso ainda. Você vai sofrer. É humilhante, gente, é humilhante, sabe? A mulher ter que lutar por uma pensão por filho. Eu, no meu caso, eu não quis pensão. Mas aí eu descobri que esse era um direito do meu filho, que o governo garante. E era pior ainda, porque quando eu não ia atrás procurar, eu largava, eu nunca procurei, vinha as cartas. Vinha as cartas, eu tinha que comparecer no fórum, sabe? Porque isso o governo cobra. Isso o governo realmente vai atrás da pensão da criança. Então ali você tem que ter esse tempo ainda, para gastar um tempo que você não tem, para ir buscar uma miséria de um dinheiro que o homem chora e vai reclamar ainda que esse dinheiro é para o seu luxo. Aguenta isso. Aguenta isso. É para o seu luxo, tá? Então, se você for igual eu, por exemplo, eu decidi que esse dinheiro não me pertencia. Esse dinheiro não era meu. Caía na conta do meu filho e foi para a conta do meu filho. Eu não gastei. Eu não peguei. Porque eu disse que eu não queria o dinheiro. Mas é dele, é o direito dele. Fica lá. E ficou. E ficou. Você ainda vai se passar por isso. Depois disso tudo, a sua vida vai ser muito fiscalizada. Muito fiscalizada. Tudo que você fizer ou deixar de fazer, ainda vai ser comentário. Por um bom tempo. Por um bom tempo. Então faça tudo o que você puder fazer dentro das suas limitações como mãe e mulher. Não faça algo que te envergonhe depois. Não faça algo que depois, talvez até seus filhos venham te cobrar. Se limite a ser mãe e mulher. Mulher corajosa para cuidar dos seus filhos. Porque depois disso tudo vai passar. Vai chegar uma hora que os seus filhos vai entrar na maioridade, cada um vai ter o trabalho deles, cada um vai ir para o seu casamento e cada um vai ter uma vida própria e você vai deixar de ser esse polvo, sabe aquele polvo que tem o Lula, né, que fala? Então você vai deixar, eles vão, sabe? Vai sobrar só você. Vai sobrar só você. Aí sim, aí tá na hora de você começar a viver. Vocês entenderam? Eles acham que depois que você se liberta de tudo isso que você sofreu, você ainda vai ter que aguentar um pouco mais para você ser você. Para você ser você. Então aí seus filhos já vão ter liberdade, vão ter... Sabe por que eu digo... Eu digo, continua só você e seus filhos? Porque no mundo de hoje, se você sai logo de um relacionamento abusivo, a probabilidade de você entrar em outro, assim, muito rápido, outro abusivo, é muito alto a potencialização, sabe? De você entrar com outro relacionamento abusivo. Então, se você tem que fazer ainda um tratamento, uma faxina, uma cura, e levar seu coração muito tempo ainda para um ambulatório, sabe? Falando em ambulatório, procura ter um psicólogo, ter um terapeuta ocupacional, sabe? Para você conversar aquelas coisas que te doem mais, sabe? Porque eu ainda estou descobrindo coisas, sabe? Que era abuso e eu não sabia. Vocês entendem? Então, procuram um psicólogo. Tira um momento para você ter um psicólogo. Para você estar junto com você nessa luta. Nessa luta. Então, a primeira coisa, você sabe que você vai dividir a casa com ele. Então, você talvez vai morar de aluguel. Tenha isso em mente.
Você vai ter que ter um serviço, um trabalho fixo, para você cuidar das suas crianças, né? Você não conte com ninguém para te ajudar. Não conte. E una com seus filhos. Faça com que a união entre vocês e seus filhos seja coisa que, para quebrar, tenha que ser aquela espada que aquele rei, sei lá, não conseguiu tirar da pedra. Só um homem consegue tirar da pedra. Então, esse homem é Jesus. Então, se preenche do amor de Jesus, deixa ele te encher como um copo e derrame esse amor nos seus filhos. Entendeu? E não se aproxime tão cedo de outra pessoa por carência. Não se aproxime por carência, em hipótese alguma, de outro homem por carência. Torne-se primeiro independente de todas as questões que eu estou dizendo. Se torne independente. Porque se você não depende emocionalmente, financeiramente, moralmente de ninguém, você consegue erguer a sua cabeça e chegar num momento onde você vai olhar para você e ver que você não é fraca. Enquanto você se sentir fraca, continue no colo de Jesus. Continue no colo de Jesus. Então façam essas coisas. Não saia de um relacionamento abusivo para ir para um outro lugar abusivo. Não saia de um relacionamento abusivo para ir com um cara abusivo. Não saia de um relacionamento abusivo para viver com a família sua que também é abusiva. Cria uma independência. Independência em todas as esferas possível. Assim eu acho que você vai conseguir. E olha que ainda é difícil. Tem hora que é muito pesado. Mas você vai conseguir. Entenderam? Então, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero estar gravando essa semana toda, se Deus quiser. E comentem aí. Talvez eu esqueci de dizer alguma coisa também, que uma mulher, né, que queira ter a sua independência emocional e financeira e sair de um relacionamento abusivo é capaz, é possível. Não. Depois eu vou comentar algumas coisas sobre também esse nicho, de que algumas coisas que o governo não ajuda e podia ajudar. Vou dar umas dicas aqui também, tá? Então tá, gente, é só isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Saúde, paz, um beijo no coração, sintam todos abraçados. Eu continuo com as minhas medicações. Dia 18 tá aí, que dia 18 é dia... Quinta-feira eu tenho um médico para saber qual vai ser minha operação. Mas vamos continuar aí, tá bom? Saúde e paz para vocês, um beijo no coração. E se inscrevam no canal e venham fazer parte aqui dessa cozinha. Beijo, gente. Saúde e paz. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau.